Isso é atitude de homicida pra lucrar mais um vintém. A lei desobedeceu, foi crime e não ousadia. Acreditou que ninguém saberia, não tinha como não explodir. O rio me assombra com o que nunca lidei, e não é incomum. É tanto absurdo que eu já nem sei. Foi ultrajante quem brincou com a morte, apavorando um sistema forte. Laboratório que não tinha porte, só se livrou quem teve alguma sorte. Sem respeito à lei e com o órgão que foi transplantar. E agora quem será que vai pagar? E agora quem será que vai pagar? Sem respeito à lei e com o órgão que foi transplantar. E agora quem será que vai pagar? E agora quem será que vai pagar? Sem respeito à lei. Isso é atitude de homicida pra lucrar mais um vintém. A lei desobedeceu, foi crime e não ousadia. Acreditou que ninguém saberia, não tinha como não explodir. O rio me assombra com o que nunca lidei, e não é incomum. É tanto absurdo que eu já nem sei. Foi ultrajante quem brincou com a morte, apavorando um sistema forte. Laboratório que não tinha porte, só se livrou quem teve alguma sorte. Sem respeito à lei, com o órgão que foi transplantar. E agora quem será que vai pagar? E agora quem será que vai pagar? Sem respeito à lei e com o órgão que foi transplantar. E agora quem será que vai pagar? E agora quem será que vai pagar? Sem respeito à lei. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 11 de outubro de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a geisha do Midcast, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Konnichiwa. E fechando o nosso trio de hoje, temos ela, nossa especialista em pimentas, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, agora eu tô a pura receita de farofa com pimenta. Exatamente. Pro ouvinte que não sabe, mas antes da gente iniciar para valer a gravação, estávamos falando aqui sobre farofa. Então, se você também curte farofa, comente aí no Spotify ou na plataforma que você escuta, se você também é um apreciador de farofa. E, Ana e Thaís, pode ser que o Farofa Cash, o mini Farofa Cash, vire até um conteúdo extra aí pros ouvintes, né? Depois a gente vê como é que fica isso aqui. Mas estamos aqui não para falar de farofa, né? Vamos falar aqui do andamento das notícias da política nacional e de outras coisitas mais. Então vamos começar aqui com o nosso pupurri de notícias misturado com atualizações de notícias passadas, tá, gente? Tá tudo junto aqui nesse momento. O Senado aprovou essa semana o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula para a presidência do Banco Central, né? Ele já era diretor de política econômica do banco e deve presidir a instituição de
2025 a 2029. Na sabatina, ele elogiou tanto Lula quanto o Campos Neto e disse que vai agir para combater a inflação. Então, assim, a gente, a partir de 2025, né, vai ter aí um novo presidente do Banco Central. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente já comentou isso aqui no passado, né? Pode ele ficar mais alinhado ao governo, como pode também ele resolver seguir uma linha aí Campos Neto. Nunca se sabe depois que a pessoa está no cargo, mas eu acho que o destaque, além da aprovação do Galípolo, que já era uma coisa esperada, né, essas sabatinas meio que já são de carta marcada, é que teremos daqui para frente, né, a partir de 2025, um banco repleto de fotos que facilmente viram memes, né? Porque o Galípolo tem uma cara de cartoon, né? Ele é muito aquela cara engraçada. Qualquer ele é muito pose expressivo. dele. Isso. Toda foto dele é engraçadona. Tem uma foto aqui que ele tá parecendo um Jar Jar Binks, cara, do Star Wars. Essa foto aqui da reportagem, vê se não tá aparecendo, cara. Tá muito igual. É verdade, é muito igual. Eu não tinha pensado nisso, mas botasse as orelhinhas, era ele todinho. Sim. Bom, resta saber se ele nos fará rir, além das fotos dele, né? Exatamente. E aí ele foi aprovado, né, por 66 votos a 5, né, e como sempre, nesses casos, a votação foi secreta e a aprovação dele em plenário foi a melhor dos últimos 22 anos. Aí a gente fica naquela, né, isso é bom ou ruim, né? Por esse Senado escroto que a gente tem. Exatamente, cara. Aí tá dizendo aqui que durante sabatina ele respondeu sobre a independência do Banco Central em relação ao governo Lula, combate à inflação, a relação com o atual presidente do Banco Central, enfim. Tudo que ele disse aqui a gente vai ignorar e vamos esperar para ver como é que vai ser o mandato dele a partir de 2025, certo? Mais algum comentário? Não, só a observação que tem aqui na matéria de que ele fez parte da equipe de transição de Haddad. Então é alguém que pelo menos já tem essa comunicação com o Haddad, com o governo do PT. Lembrando que ele também já era número 2 também lá do Ministério da Fazenda, né? Antes de ter sido indicado aí para o Banco Central. Nosso próximo tópico é uma atualização de notícias passadas, uma das piores que a gente teve aqui nesse ano de 2024, que foi, né, o caso lá do Silvio Almeida com a Aniele Franco, e nesse último domingo, né, foi ao ar uma entrevista que ela deu pro Fantástico, onde ela admitiu que ocorreu importunação sexual e que teria começado há mais de um ano. E aí ela também prestou depoimento, né, na Polícia Federal nessa semana que passou. Então, nessa entrevista, ela comentou, né, sobre os episódios de importunação, que pelo que ela comentou foi mais de uma vez, explicou aí por que ela demorou para levar o caso a público e comentou, obviamente, né, sobre essa questão da violência que atinge tantas mulheres, incluindo, né, em posições de poder, como é no caso dela. Vocês chegaram a ver entrevista, viram alguma repercussão? Eu acho que eu fiquei tão puta com essa história que eu não quis ver. E geralmente eu fico com emoções conflitantes quando eu vejo uma pessoa que passou por alguma coisa, ou por uma tragédia, por uma perda, por uma coisa assim, dando entrevista a respeito, sabe? Eu me sinto muito bem. Pensando na posição daquela pessoa, né? De além de ter passado por aquilo, ainda tem que falar a respeito. Bem, não. Mas a respeito disso, dela ter falado uma coisa que a gente não duvidava, né? De que não tinha sido uma vez só e que não tinha sido só aquela hora, né? Tipo, aconteceu uma vez e tal. Eu só reforço o que eu tinha dito de outras vezes, que quem tem esse tipo de comportamento tem um comportamento predatório, né? Então, não foi uma vez só, não foi uma pessoa só, provavelmente era um comportamento recorrente, como vimos, que provavelmente né? Que apareceram outras. E, assim, é esperar que, ao mesmo tempo que eu espero que as mulheres tenham cada vez mais, não só as mulheres, né, mas para quem passa por essa situação, tenha cada vez mais espaço para denunciar, eu espero que essas denúncias sejam cada vez menores por não ocorrer, né, e não por não poderem se pronunciar ou por não terem coragem ou não se amparadas para denunciar, mas que sejam casos não aconteçam mais, né, que situação, é uma tragédia, mas é aquilo que eu falei também, que eu acho que
época demais, porque a gente tem tão pouca representatividade, né, de ter um ministro negro, intelectual negro, não de ter, mas de ter um espaço, né, tanto como ministro quanto um espaço na mídia, que aí a gente põe todo o nosso afeto naquilo ali, né, olha como o Silvio é maravilhoso. Quantas pessoas não choraram ao saber que o Silvio Almeida, sabe, tinha virado ministro, de emoção mesmo, tá ali, e aí é um tão filho da puta quanto qualquer filho da puta. Então eu espero isso, assim, ao mesmo tempo que eu espero que haja mais esse espaço para as mulheres se sentirem confortáveis em denunciar, mas que não haja necessidade, né, que isso aconteça. Uma outra notícia que saiu sobre a pasta da Aniele essa semana, que não está na pauta, mas eu queria só trazer rapidamente, que saiu essa semana que foi demitido por telefone o ativista baiano Yuri Silva, e a Aniele acabou recebendo muitas críticas do movimento negro, porque o que algumas pessoas alegaram é que Silva teria sido exonerado porque ele tinha proximidade com Silvio Almeida, só que a pasta do Ministério nega e diz que está passando por uma reestruturação. Aí quem entrou no lugar dele foi o antropólogo mineiro Clédson dos Santos Júnior. Aqui nessa matéria da CNN fala que o novo secretário ele é pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já integrou grupos da comunidade negra, como o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Coletivo Nacional de Juventude Negra. Mas, enfim, não dá para saber exatamente o que é que... O motivo real, né? Se foi realmente a reestruturação, se foi porque a ministra de fato estava incomodada, mas o Ministério da Igualdade Racial não comentou as críticas feitas pelas entidades. Tudo muito triste, né, cara, essa situação toda, a gente já falou aqui, acho que bastante desse assunto. Eu queria só dar uma aspas aqui da Aniele Franco, antes da gente finalizar esse tópico, que eu acho que é importante aqui o que ela falou, né? O ato de revelação nunca é um evento único, e sim um processo. Na maioria das vezes, esse processo sequer acontece. A maioria das mulheres nunca denuncia o estupro ou a violência sexual que sofreu. Mas quando uma mulher rompe o silêncio e levanta sua voz com muita coragem e com um altíssimo custo, em especial para ela inspira muitas mulheres a fazê-lo, que é justamente também o que a gente comentou aqui nos episódios que a gente abordou esse tema, né, cara? Então, a gente continua acompanhando esse assunto sempre que vier novidade sobre ele. Inclusive, continuamos esperando que a apuração, né, e a investigação seja concluída para que pessoas sejam responsabilizadas pelo que aconteceu. Continuamos esperando que o Lula demita mais pessoas do governo, que até agora nada. Já tem mais de um mês do assunto e até agora nada, né? A gente não vai esquecer desse assunto por aqui. Se vocês não quiserem comentar mais nada, eu vou seguir. Posso seguir aqui com a pauta? Sim. Sigamos. Então vamos lá, vamos falar dele, o primo da Laís de Moraes, que está aqui nos acompanhando em mais uma gravação aqui ao vivo. São 10h01 da noite de uma sexta-feira, e a notícia aqui, vocês já devem estar sabendo, obviamente, estão escutando isso, Moraes, o Xandão, o marido de Dona Virgínia, autorizou o X a voltar a operar no Brasil após a rede cumprir as exigências legais, ou seja, tudo que o Xandão pediu para o Kiko do Foguete cumprir, ele cumpriu toda aquela banca, aquela marra, aquele perfil para denunciar as coisas do Xandão, deu quem? Porcaria nenhuma, e o sujeito ainda teve que pagar 28 milhões de multa por conta desse tempo acumulado, e não só pagou a multa, como definiu o representante do Brasil, bloqueou os perfis que o Xandão pediu, cara, tudo ele cumpriu para a rede voltar a operar, e agora o X já está operando de volta novamente aqui no Brasil. Já digo de antemão aqui que o Midcast não vai voltar a ser atuante lá no X, mesmo se todo mundo fugir do Blue Sky, eu não sei você, mas eu não quero voltar para aquela pocilga não, cara, cansei, chega de ficar dando audiência para Kiko do Foguete, não dá, cara. Respeito quem quer voltar, quem vai continuar utilizando, mas, cara, eu tô fora, não sei você, mas eu tô fora. Mas o mais curioso dessa notícia foi que o pessoal, os advogados do X, pagaram os 28 milhões de multa na conta errada, cara, do governo. Então, tipo assim, eles tinham definido uma conta e eles botaram
na outra, porque parece que no processo tinha lá qual era a conta que eles deveriam depositar, e isso foi feito de forma errada. Aí o Xandão deu aquela leve enrolada, né? Pô, sexta-feira o cara vem pagar a multa e ainda bota na conta errada, aí falou, só segunda, bonitão. E aí passou o primeiro turno da eleição, tudo, e aí só depois que o X voltou a operar. Aí eu pergunto pra vocês, gostaram desse desfecho, dessa queda de braço vencida pelo Xandão, e se vocês vão voltar pro X e abandonar o Blue Sky? Antes de mais nada, eu só queria dizer que timing, né? Xandão conseguiu manter o X bloqueado durante praticamente toda a campanha do primeiro turno. Então, assim, mais uma vez, ele faz o que está ao seu alcance para ajudar a tão sofrida democracia brasileira. E sim, respondendo à sua pergunta, eu não vou voltar ao X. Aquilo ali já estava insalubre antes do bloqueio. E agora, realmente, eu não tenho a intenção mesmo de voltar. Fui lá só fazer aquele postzinho, estou no Blue Sky, tchau, e pronto. Ainda não excluí do meu aparelho, mas não abri mais depois disso. Realmente não tenho interesse. Eu espero que... realmente não acho que as pessoas vão abandonar o Blue Sky, porque muitas pessoas estão satisfeitas com a usabilidade da rede. Estão satisfeitas com o fato de não ter propaganda o tempo inteiro, de não estar cheio de nazistas, enfim, de funcionar de uma forma mais tranquila, mais saudável. Mas se por acaso, que eu acho que não vai acontecer, todo mundo voltar pro X, eu acho que, sei lá, eu fico sozinha no Blue Sky, eu volto pra galera do Mastodon, mas depois que você utiliza uma rede social minimamente decente, é muito, muito difícil você voltar para um ambiente tóxico como aquele. Eu já ia falar, Thaís, que você tinha até esquecido o Mastodon. Falei, Blue Sky tá tão bom que a Thaís até esqueceu que existe o Mastodon. Não, mas pior que é mais ou menos isso mesmo, porque tem hora que a pessoa enche o saco, né, de ficar em 1000 redes sociais, estou em 2 já tá bom demais. Por Deus, eu também não volto, não vou apagar o perfil por enquanto, pelo menos, tá lá. Nunca mais entrei também, desde que bloqueou. Tá bom, né, muita coisa pra seguir, não faz sentido pra mim, assim, é o que o Vitor falou, tá uma pocilga. Se for pra ver pornografia, propaganda de bet e bot de extrema direita, porra, pra quê? Eu vou gastar meu tempo assim. E eu acho que fica mais tranquilo, sabe por quê? Pelo menos pra mim. Chega uma hora que você rola a página, chega a hora que acabou, porque os negócios os posts estão por ordem de publicação, então você não entra num buraco negro e fica ali pra sempre, sabe? Então, pra mim tá sendo muito bom. Essa ideia de que, eu me informava pelo Twitter, eu acho que é uma forma muito passiva de você buscar informação se você só espera chegar, né, pra você. Então é melhor ligar a Globo News e deixar lá. Tão tóxico quanto. E eu não tenho intenção nenhuma de dar essa moral pro Kiko do Foguete, não. Vou dar essa moral pro Xandão. Será que o arroba do Xandão no Blue Sky é @Alexandre também? Eu achava tudo. Eu acho que ele não tá lá. A gente acho que a gente chegou a procurar isso e acho que não tinha. Porra, Xandão. Então campanha Vamos Xandão no ver. Blue Sky agora. Deve estar reservada pra ele, né? O cara do Blue Sky, chegou, meu irmão, deixa eu reservar aqui. Na Xandão não está. Xandão não está no Blue Sky, procurei não ele aqui tá? agora. Ele não está. Então é isso, agora, gente. Só uma coisa, eu acho, na verdade, que o que vai rolar é que, assim, eu acho que não vai ter mais essa coisa assim de, tá todo mundo nessa rede aqui. Vai ter o pessoal do Blue Sky, vai ter o pessoal do Twitter e vai ter o pessoal do Threads também. Então, assim, cada rede. E eu acho que tem que descentralizar, pessoas... sabia? Não dá pra você ter tudo de... Olha o que acontece se tá todo mundo no mesmo lugar. E é isso. Tá ótimo. Eu ia até comentar, cara, é melhor você ficar no Threads do que voltar pro X, na boa. Não, é melhor você ler um livro. É melhor... Não, depende do livro também. É melhor você postar no status do WhatsApp. Sim, é verdade. É verdade. As duas opções podem estar erradas, né?
Tanto É melhor. Você É deixa melhor de você seguir o mandar um Midcast telegrama. no Threads e vai ler o livro do Pablo Marçal. Não pode. É errado. Melhor não ler o livro. Só pra deixar claro que o Midcast não está no Threads, tá, gente? É só no Blue Era só Sky um mesmo e no exemplo. Jamais Instagram. pisaremos naquele lugar. É. Jamais. Bom, deixa eu seguir aqui então, senão a gente não vai terminar hoje essa gravação aqui. Nossa, Rapaz. né? A gente anda muito enrolão. CCJ da Câmara dá aval a propostas que limitam poderes de ministros e autorizam o Congresso a suspender decisões do STF. A gente vem falando desse ataque, né, da Câmara dos Deputados ao STF para tentar ali limitar os poderes. Então foram aprovados aí 2 textos, né? Um que limitam as decisões monocráticas e o outro que autoriza o Congresso a suspender determinadas decisões do STF. Lembrando, né, que a CCJ é presidida pela Caroline Detoni e esses projetos foram sob relatoria do Felipe Barros, que também é líder da oposição e, obviamente, aliado aí do inelegível. Então, a gente teve essa aprovação. Então, a partir de agora, em teoria, né, essas PECs deveriam passar agora por comissões temáticas para serem discutidas sobre o mérito delas e depois ser levada à plenária. Mas aí saiu uma reportagem no O Globo dizendo que o Lira já disse aí para aliados que ele vai frear esse pacote anti-STF na Câmara e que ele não tem intenção de se indispor com os ministros da Suprema Corte no último semestre do seu mandato. Que é uma coisa que ele também já comentou aqui, né? Que provavelmente o Lira ia usar essa questão como uma moeda de troca, uma barganha aí para a próxima eleição da presidência da Câmara. Tudo indica que isso realmente vai acontecer, ou seja, deixou correr até onde ele queria, agora ele freia e usa isso como moeda para a próxima eleição e joga essa bomba, né, essa confusão na mão do próximo presidente da Câmara. E aí, como é que vocês viram mais esse avanço? E o Barroso, né, depois foi questionado, ele falou que não se mexe em instituições que estão funcionando por interesses políticos. Opa! Risos. Depende do que o que o Barroso escreve como funcionando, né? Bom, vamos seguir então aqui. Não sei como que vai estar isso na edição, porque a gente teve uma crise agora há pouco aqui de riso por conta de uma imagem histórica aqui já na história deste podcast, né? Que só quem apoia na categoria Beijo da Lema terá a oportunidade de ver, e realmente assim foi um grande momento, mas a gente precisa seguir com a pauta aqui, e o Pachecão da Massa, Thaís e Ana, autorizou a criação da CPI das bets no Senado, e adivinha quem, né, que fez esse requerimento, conseguiu as assinaturas e agora conseguiu essa aprovação, a nossa esfinge da CPI da Covid, a senadora Soraya Tronic. Então a CPI vai investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com crime organizado e com a lavagem de dinheiro. A CPI só começa trabalhos com a indicação dos integrantes, ainda sem data para acontecer. O colegiado será formado por 11 titulares e 7 suplentes. A comissão terá 130 dias de prazo para os trabalhos e com um limite de despesas de R$110 mil para as investigações. O requerimento foi assinado por 31 senadores. E aí, será que teremos coisa boa aí? Omar Aziz ali de presidente ali da CPI para ter aquele ronco ali no microfone, ter aqueles momentos importantes, mas é algo que pode ter algum impacto, né? Você ter realmente uma CPI de olho nesse assunto que está dominando já o noticiário há um bom tempo. A gente já tem tido, né, comissão, acho que é no Senado ou na Câmara, Thaís, que tem ouvido pessoas envolvidas com bet, que até vai ter o Paquetá e a Deolane, né, sendo sabatinados. O sonho de todo millennial é outra CPI da Covid, assim, e, cara, que sonho. Não vai ter outra. Não vai. Mas essa era uma CPI que podia voltar a era de ouro da CPI, porque eu acho muito. É uma discussão muito importante. Ela precisava daquele engajamento e daquela participação das pessoas. Uhum. Eu acho que não rola, não. Mas é muito necessário. Como disse o Vitor, né? A Soraya Tronic, que é uma viciada em CPI, tá sempre empolgadaça com a CPI. E aí tem que enquadrar esses influencers tudo. Tem que botar a cara deles lá, ó, pra prometer lá com a mão na Constituição de que não vão mentir. Tem que botar o Gustavo Lima lá pra fazer que o perfil do Midcast, ó, não segue o Midcast. Os caras, vocês não estão sabendo lá, que teve
estavam desmentindo o Gustavo Lima ao vivaço lá, não foi ao vivaço, claro, né? Mas lá em primeira mão, que o Vitor nos fez o favor. Então, essa é um debate que precisa... E é urgente, assim. E tem que envergonhar esse povo todo aí, na cara do brasileiro. Eu tava vendo aqui que já tem, Thaisiana, a CPI das apostas esportivas. Ela já tá rolando no Senado. Inclusive, a Deolane e o jogador Lucas Paquetá foram convocados para depor no dia 29 de outubro nessa CPI. Eu confesso que eu não tô acompanhando essa, então... Não sei também se a CPI das bets vai ter tanto impacto diferente dessa aí, né? As duas são do Senado, as duas CPIs? Eu não sei se a CPI das apostas esportivas ela é mista, porque tem o Cajuru, né? Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar enquanto você comenta. Não, porque assim, eu acho que esse é um assunto que merece ser discutido à exaustão. Infelizmente, as portas do inferno foram abertas por Michel Temer, e aí a gente agora tá com os demônios todos saindo de lá, né? O bicho abriu a caixa de Pandora, e aí a gente tá tentando botar as coisas de volta e não tá conseguindo mais, mas tem que ser discutido à exaustão para ver o que a gente pode fazer enquanto país para resolver esses problemas, porque todo dia a gente fica sabendo. A gente viu hoje uma notícia de uma funcionária, acho que de Telefônica, que pegou dados de clientes para apostar com os dados dos clientes da Telefônica. Imagina, você não está nem apostando e de repente tem uma dívida enorme no seu nome. Novo medo bloqueado, né? Era uma servidora, não era? Acho que foi uma servidora de algum órgão, se eu não estou enganado. Vou pesquisar aqui também. A CPI é do Senado só, Thaís. A CPI das apostas esportivas. Ela era contratada de uma creche municipal, eu acho. Acho que ela não chegava a ser servidora, mas trabalhava na creche da prefeitura. Pois é. Enfim, tudo isso só para dizer que, de fato, assim, é um assunto que escalou muito rapidamente e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Mas eu posso até estar errada, mas eu tenho uma percepção dessa CPI que eu acho que dessa vez, não sei, né? Mas a impressão que eu tenho é que a gente não vai ter aquela coisa de um lado fazendo oposição ao outro. Os políticos de direita fazendo oposição aos políticos de esquerda. Porque eu acho que essa pauta, eu acho que ela é comum e preocupa a todos. Claro que deve ter uma pessoa ou outra, que inclusive deve ter interesses financeiros nessas bets, e que vai fazer o possível para tentar relativizar a situação. Mas eu acho que mesmo essas pessoas que vão tentar relativizar, vão ter dificuldade em fazer isso, porque eu acho assim que a opinião pública, acho que em sua maioria, enfim, eu não vou nem dizer assim, porque não tive acesso à pesquisa, né? Então estou aqui só do meu Instituto Dataku. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que a população, como um geral, enxerga as bets, de fato, como um problema grave. E eu acho que os políticos vão nesse sentido também. Claro que uns vão divergir a respeito de como deve ser feita a regulamentação e as proibições. Mas aquela disputa, aquele arranca-rabo que a gente via muito nas CPIs, eu tendo a acreditar que não vai ser dessa forma que as coisas vão se desenrolar. Talvez haja uma maior cooperação dentro do nosso Congresso, nessa CPI. Será que isso é possível? Não sei. Talvez sim, talvez não. É complicado de saber. Infelizmente, a gente não está acompanhando essa outra do Senado, que até o Cajuru é o presidente, mas, assim, se a gente tiver alguma atualização, né, em relação a essa CPI, a gente volta aqui para atualizar vocês, porque realmente, né, se a CPI for boa, a gente vai estar acompanhando aqui no Midcast. E mais uma vez, parabéns aí por Soraya Tronic, que eu acho que é a maior fã de CPI desde 2020. Acho que não tem ninguém mais interessado em participar de CPI do que Soraya Tronic. Bom, vamos falar do Apoia-se, Ana e Thaís, porque, cara amigo ouvinte, esse podcast só continua existindo por conta do seu apoio, através do apoia.se/midcast ou através da nossa chave Pix, podcastmid@gmail.com. A gente tem nesse momento 64 apoiadores lá no Apoia-se. Continuo falando que a gente pode chegar mais longe
do que isso, pela quantidade de ouvintes que nós temos. De qualquer forma, agradecemos a todos que nos apoiam, porque se realmente vocês não apoiassem financeiramente, a gente não ia ter condição de continuar existindo e continuar colocando episódio toda semana. Inclusive, estamos aqui 10h30 da noite de uma sexta-feira, gravando para poder disponibilizar esse episódio para vocês. E aí eu queria saber, Ana e Thaís, se a gente vai botar uma meta aí para os ouvintes durante esse mês de outubro, para em novembro a gente ter mais um episódio extra, 2 episódios extras, né? Dependendo aí da contribuição. O que vocês acham? Pauta no chão de novo? Eu acho que a gente poderia prometer um episódio a cada R$1.000 arrecadado. Boa. É um bom preço, hein? Mas aí o pessoal que já mandou Pix esse mês, já tá valendo? Já entra pra conta? Vamos dar essa colher de chá? Já, vamos. Desde que saiu o último Sem Pauta, a gente conta, né? Não, vamos botar o mês de outubro que fica mais fácil, acho que, de controlar. Então, de 1º de outubro, certo? De 1º de outubro até 31 de outubro, todos os Pixes, tem plural pra Pix? Não, né? Todos os Pix que a gente receber... Pixes, que nem a banda. Exatamente. Serão aí contabilizados para ver se a gente vai ter episódios extras aí em novembro. Então, boa, Thaís. A cada R$1.000 em Pix, um episódio extra no mês seguinte. Agora só depende de vocês. Eu não tenho dado aqui, mas no próximo episódio, na próxima semana, eu trago aqui a atualização de quantos % da meta já foi batido, para vocês até poderem acompanhar isso. Né? Vitor, então agora é a hora da musiquinha do metrô, para a pessoa abrir, quem estiver ouvindo a gente agora, nosso ouvinte, abrir o app do banco e fazer um Pix de R$1, enquanto ouve o quê? A famosa musiquinha, tema do Metrô do Rio, perfeita, Ana Raíssa, que gancho. Então vamos lá. Próxima estação, podcastmid@gmail.com. Chave Pix, para você poder doar a partir de R$1, o valor que tocar o seu coração. Pix Next na stop. mão. Pauta no chão. Pô, vai agora em inglês. apoia.se/. Caraca, que grande, mais um grande momento deste episódio, né? Musiquinha do metrô para você ouvinte doar aí, fazer o seu Pix para podcastmid@gmail.com. Tem também a nossa estampa, tem que dilapidar as fortunas, link aí na descrição do episódio. Tem também o nosso grupo do Telegram, que os ouvintes, né, comandam por lá. Também link na descrição. Tem o link lá pro Midcast Karaokê, né, Thaís? Caso os ouvintes queiram cantar as paródias do Midcast, já tem várias lá com a letra, com link para a versão em karaokê no YouTube. Mais alguma coisa? Tem que divulgar aqui? Acho que foi. Acho que é isso. O grupo do WhatsApp, tu ainda atualiza o canal? Eu atualizo. Sempre que sai episódio, eu jogo lá também. Lá no WhatsApp então, também, link na descrição. Tudo tá na descrição aqui do episódio, gente. Se você quiser comprar a estampa do Midcast, tem que dilapidar as fortunas, entrar no grupo do Telegram, seguir o canal do WhatsApp, tá tudo aí na descrição, beleza? E ajudem a gente a divulgar o Midcast, compartilhem, mostrem para algum amigo que vocês acham que vão gostar da gente. Eu tento fazer minha família escutar, mas eles não gostam de escutar podcast. Ninguém da minha família me escuta. Pois no meu aniversário, nosso ouvinte Rodrigo Rocha chegou lá com a camiseta, com a estampa de Thaís e a frase de Rodrigo Hipólito. Tem que dilapidar as fortunas. Foi um grande momento. Que isso, hein? Esse é o ouvinte mesmo, cara, engajado. Esse é. Vamos seguir com a nossa pauta, porque nós temos um caso assim completamente absurdo, que foi divulgado hoje pela Band News com exclusividade, um levantamento feito pelo Rodolfo Schneider, que é o seguinte: nós tivemos 6 pessoas, né, 6 pessoas que foram transplantadas e agora estão contaminadas com HIV após terem recebido os órgãos, né, que as pessoas receberam aqui no Rio de Janeiro. E é a primeira vez que isso acontece no Brasil. 2 doadores eram soropositivo, mas o exame feito pelo laboratório na época da morte deu negativo. Então, qual foi a situação que aconteceu? As pessoas receberam
os órgãos, foram transplantados, e sempre que vai acontecer um transplante de órgãos, é feito, né, um exame para verificar, né, se você não tem nenhuma doença que seja transmitível para a pessoa que vai receber. E parece que a Secretaria de Saúde aqui do Rio de Janeiro, na época, contratou um outro laboratório, né, o PCS Laboratórios, para poder fazer diversos exames, porque o Hemorrio e outros órgãos estavam com muita demanda. Então foi feita essa contratação emergencial dessa PCS Laboratórios para fazer diversos exames, incluindo, né, o exame em cima dos órgãos que vão ser transplantados, né, para as pessoas. E esse serviço envolvendo só a parte dos transplantes foi contratado por 11 milhões de reais, e ela tem contratos com a Secretaria Estadual de Saúde desde 2021. Essa, para a questão dos transplantes, foi feita ano passado. E aí, cara, a gente tem essa situação completamente absurda. Os testes deram negativo, né? Então, ó, tá tudo certo, pode seguir com o transplante. E aí vai ter agora uma investigação do Ministério da Saúde, aqui da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para tentar identificar o que aconteceu. Se foi realmente falha no exame que o laboratório fez, se eles simplesmente burlaram o exame, disseram que era negativo sem nem ter feito o exame, que é uma outra possibilidade. A Anvisa bateu lá no laboratório, identificou várias irregularidades. O laboratório, que já era suspenso, né, já estava como suspenso no cadastro, agora está fechado. Então, assim, a gente tem uma situação que realmente, cara, é até difícil de descrever como que as pessoas que foram transplantadas nesse período devem estar se sentindo, porque você não vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer. Pô, o Brasil já realiza transplante de órgãos há mais de 60 anos, né, e é uma coisa inimaginável. Inclusive, o Ministério da Saúde ordenou que seja feita a retestagem em todos os doadores que passaram, né, que tiveram exames realizados nesse laboratório que fica lá em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em nota, o laboratório informou que abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades e que informou à Central Estadual de Transplantes os resultados de todos os exames de HIV realizados em amostras de sangue de doadores de órgãos entre 1º de dezembro de 2023 e 12 de setembro de 2024, período em que prestou serviço à Fundação Saúde. Lembrando que a primeira notificação ocorreu agora no último dia 10 de setembro, e foi quando um paciente que já havia sido transplantado há alguns meses, ele começou a se sentir mal, começaram a investigar o que teria acontecido, fizeram o primeiro teste e ele estava lá com HIV, aí ficaram, pô, como assim? Não é possível. Aí fizeram o segundo teste, também se comprovou, e no terceiro teste, para ver se realmente não tinha nada errado, também se comprovou, e aí começaram a investigar essa situação. E aí o laboratório que está sendo investigado, curiosamente, assim, uma baita coincidência, ele é do primo do ex-secretário de saúde do governo Cláudio Castro, o doutor Luizinho. Então o doutor Luizinho era o secretário de saúde à época, e ele contratou esse laboratório que é do primo dele. E aí, coincidentemente, a gente teve essa contratação emergencial, foram mais de 20 milhões em pagamentos, né? Quer dizer, quase 20 milhões em pagamentos, né? 296 mil em 2022, mais de 3 milhões em 2023 e 16 milhões em 2024. Agora eu queria saber de vocês, Ana e Thaís, o que vocês acharam? Eu confesso para vocês que eu fiquei em choque total quando eu vi essa notícia. Eu fiquei descaralhada da minha cabeça o dia inteiro com essa notícia, porque inacreditável. É um desserviço, assim, além do problema pessoal, né, tanto para o transplantado, as famílias, isso coloca em xeque o nosso programa de transplante, que é tão sério, que é tão, sabe, que tempo desses aí, acho que foi esse ano, né, que o Faustão teve que passar por 2 transplantes, e as pessoas começaram a dizer que ele tinha comprado, e o Ministério da Saúde veio a público falar que não é assim, que é um trabalho sério, que é um trabalho reconhecido no mundo inteiro e tal. É uma coisa que salva vidas. E aí, sabe, acontece isso cara, só provando muito o contrário, que eu não vou dizer que tem corrupção envolvida nisso. Esse laboratório com certeza não fez os testes. E eles não fizeram os testes
por um motivo. E esse motivo provavelmente é dinheiro. E a Secretaria de Saúde do Rio está envolvida. Não, que grande coincidência ser o primo do fulano que é... Não fizeram. Toda vez que vai acontecer, né, que se atesta a morte cerebral e que os órgãos vão ser doados, por mais que já se tenha o histórico do paciente, todos os testes são refeitos, né? Então você tem teste para sífilis, para doenças cardíacas, para hepatite, para HIV. E isso não ter sido feito, sendo que o protocolo do SUS é tão estrito e tão rigoroso, é porque tem corrupção envolvida. E é uma corrupção que custa vidas, assim. Ainda bem, graças à ciência, que hoje em dia HIV é tratável, né? A pessoa pode... A gente tem casos de pessoas que já não tem nem carga viral, assim, virtualmente, né? Elas já não têm. Mas qualquer questão de saúde a mais para um transplantado é muito mais sério do que para uma pessoa que estava previamente saudável. A saúde do transplantado, ela é muito... Tanto, a gente viu isso na época da pandemia, belas palavras, que alguns transplantados não tomam vacina. Por isso que pessoas saudáveis precisam se vacinar, para que pessoas que não podem tomar vacina não precisem tomar, né? Que se é uma rede de segurança. Então, a saúde de um transplantado, ela requer muito mais cuidados, é muito mais delicado lidar com o transplantado. Então, um tratamento que hoje em dia é acessível para a população em geral e que é manejável, né? A pessoa não precisa mais tomar 40, 50 remédios diários, como já chegou a ser para a AIDS, né? Que agora a pessoa às vezes nem desenvolve mais a AIDS, ela tem só o vírus. Para um transplantado é muito mais sério. Isso é criminoso. Isso é mais do que criminoso. Assim, essas pessoas tinham que ir presas. Isso é atentado à saúde pública. Eu li uma matéria e eu espero muito que isso seja um número exagerado, mas que o risco de contaminação chega a 600 pessoas. É complicado mesmo. Entre as irregularidades que foram encontradas no laboratório foi justamente a falta de kits. E a gente vê aí as maravilhas das PPPs, né, das parcerias público-privadas. Um serviço público ser feito por uma empresa privada que trabalha a partir do lucro, esse tipo de coisa, né, acaba acontecendo, porque, o que tem? Não precisa testar. Olha quanto a gente vai economizar se a gente não testar todas as pessoas que forem fazer transplantes. E olha só o tamanho do estrago. Você parar para pensar assim, não só assim a pessoa conviver com isso e os riscos à saúde dela. E fora o fato assim das pessoas que vão passar para os seus parceiros também, que não passaram para os seus parceiros, pessoas que nem sequer receberam os órgãos contaminados e que acabam se contaminando também. Então, assim, se forem 600, não sei se nesse cálculo das 600 estão também os parceiros, mas, enfim, é realmente algo muito sério e eu espero, assim como você também, né, que quem fez isso, que pague muito bem pago, porque isso é um crime, assim, muito mais grave do que furtar celular no meio da rua, viu, galera? Muito mais. Inclusive, uma das coisas que se fala aqui nessa matéria é que o contrato com o laboratório foi feito a partir de um TAC, que fala que a empresa recebia da Fundação Saúde por meio de termos de ajuste de contas, TACs. E que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, o TAC é um instrumento que deve ser usado apenas de modo excepcional, não deve ser banalizado. Só que a Fundação Saúde já gastou mais de 300 milhões, assim. E outra coisa que você falou, Vitor, que era que foi, no caso, a Secretaria do Governo do Estado, do Cláudio Castro. Mas, mais uma vez, a gente tem que procurar muito dentro da notícia para saber, porque eu recebi essa primeira notícia e eu li a matéria quase toda para sequer saber se era algo municipal ou estadual. A gente vê que quando os políticos não são do PT, os partidos e os nomes deles são muito bem escondidos. Porque fede bastante essa contratação dessa empresa e os resultados são muito graves. Então, eu acho, inclusive, que as investigações deveriam, sim, englobar
a fundação deveria englobar o governador do Rio de Janeiro também, porque é algo muito grave. Sem dúvida. Acho que a gente está falando de um dos maiores absurdos que a gente viu nos últimos tempos. E olha que a gente passou pela pandemia, né, cara? E na pandemia a gente teve muitas ações que foram deliberadas contra a saúde das pessoas. E essa, se comprovado que realmente eles não fizeram os testes ou forjaram testes negativos para tentar embolsar alguma grana, cara, é um crime assim que assim, não tem precedente na história do Brasil, pô. Em 60 anos de transplante, a gente teria um crime cometido, né, de forjar um exame desse sem precedente. É óbvio que precisa da apuração, inclusive estão, no momento que a gente está gravando aqui, né, estão comentando que pode ser federalizada essa investigação, então a Polícia Federal pode entrar no meio de campo aí para tomar conta dessas investigações, mas assim, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. O doutor Luizinho, né, que era o secretário de saúde à época, na reportagem aqui diz que quando foi assinado, né, foi terminada a licitação, ele ainda não era mais o secretário, mas todo o processo foi feito durante a gestão dele. E aí ele comenta aqui, ó, na nota que ele soltou, ele diz, ó, conheço o Laboratório Salem há mais de 30 anos, dirigido pelo doutor Montano e posteriormente por seu filho, doutor Walter Vieira, casado com a irmã da minha mãe, Ana Paula e suas irmãs. Lamento veementemente o ocorrido, desejando ao fim das investigações punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de infecção. Então, assim, realmente esse é um assunto que precisa ser investigado até o último ponto que falta, cara. Saber quem foi responsável por esse teste errado, né? Foi proposital ou foi realmente uma falha? Como que foi feita essa licitação? Se foi realmente irregular? Pegar licitações passadas... Cara, isso é um fio do novelo que você tem que ir desenrolando até chegar nos culpados, porque é realmente uma situação inacreditável, chocante e que não pode ficar impune. As pessoas responsáveis por isso têm que ser punidas, cara, seja quem for. E como disse Thaís, nas 3 reportagens que a gente tem aqui na nossa pauta falando do assunto, em nenhum momento cita o Cláudio Castro. Porra, o negócio aconteceu numa contratação do governo do estado, da secretaria do governo dele. Como é que não cita em nenhum momento o Cláudio Castro? Se fosse alguma coisa do governo Lula, já tá lá, né? Laboratório contratado pelo governo Lula é responsável, entendeu? É assim, surreal isso também, né? Então, a gente vai, obviamente, continuar acompanhando esse assunto. Se por acaso tiver alguma atualização muito bombástica nos próximos dias, antes de sair o episódio, a gente faz um adendo, mas a princípio, as informações que a gente tem são essas. Vocês querem acrescentar alguma coisa? A Laís fez um comentário interessante aqui no chat, que eu acho que é legal a gente trazer. Ela disse que existe um portal chamado PROMED, que é um sistema internacional de informação de alarmes de doenças infecciosas, que já está sendo reportada as informações sobre o laboratório não ter comprado os kits. Então, inclusive a Anvisa, quando foi fazer a fiscalização, parece que perguntou, né? Cadê os kits que vocês utilizam para fazer os testes? Não tinha o kit lá no laboratório. Então, assim, é muito complicado, cara, é muito complicado mesmo. E quando você vai, por exemplo, no Google Street View, né, você vai ver o laboratório, onde fica, numa ruazinha apertada, assim, um laboratório pequeno. Tudo bem, ele já existe há mais de 30 anos, parece, mas não me parece ter o porte adequado para fazer essa quantidade de exames quando você tem uma situação que o Hemorrio está sobrecarregado, que a licitação na época foi feita com essa motivação. E aí o Hemorrio está sobrecarregado, que é uma instituição grande de referência, de renome, respeitada. E aí você contrata um laboratório pequeno em Nova Iguaçu que ninguém conhece, então assim, cara, fica no mínimo estranho. E até porque a licitação foi feita de forma emergencial. Então assim, tem muita coisa mesmo para ser explicada e a gente espera que os responsáveis sejam devidamente punidos, porque é muito absurdo e a gente torce para que a gente não tenha novos casos de pessoas infectadas, porque, como a Thaís comentou, a Thaisona, né?
pode chegar a 600 pessoas impactadas. Óbvio que nem todos vão ser contaminados. Inclusive, o Rodolfo Schneider estava comentando hoje na Globo News ou na Band News que uma das pessoas que recebeu o órgão dessa pessoa que estava infectada foi transplante de córneas. Então, como as córneas elas não têm tantos vasos sanguíneos, não é tão vascularizada, exatamente, a pessoa acabou não sendo contaminada, ainda bem. Então, a gente torce para que tenham sido esses 2 casos pontuais, que já é uma desgraça inacreditável, mas que não tenhamos mais, e reforça também o que a Ana falou, cara. Para daqui a pouco tá surgindo fake news, teoria da conspiração, colocando no colo do governo federal e tentando desincentivar as pessoas a não serem mais doadores de órgãos, não custa. Então, assim, a gente precisa que essa apuração seja rápida e no rigor da lei, que as pessoas sejam punidas e que o governo também pense, aí parte do governo federal que não tem nada a ver com a história, mas que vai precisar se intrometer, que é talvez até fazer campanha para incentivar e para conscientizar ainda mais, porque pode começar a ter um movimento estranho para querendo se aproveitar da situação, né? E que o Hemorrio seja fortalecido depois dessa, Com né? certeza. Porque já viu aí que não deu certo essa história de parceria público-privada, que é algo muito sério, para deixar qualquer estabelecimento que não tenha a confiabilidade do Hemorrio assumir uma função tão séria quanto essa. Exatamente, Thaís. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui, mas vamos seguir com a nossa pauta. Vamos falar sobre eleições 2024. Para quem, por acaso, não acompanhou, nós fizemos uma live aí no último domingo, logo ali que iniciou a marcha da apuração. Ficamos aqui ao vivo por mais de 2 horas, com as participações ali da Beatriz Falcão, da Paula Costa, do Lucas Mota, que fez a participação relâmpago, mas muito pontual, né, Ana Raíssa? E aí, se você por acaso não ouviu nosso último episódio, vai aí no feed, procura, né, a nossa cobertura do primeiro turno das eleições de 2024 e comentem nesse episódio aqui se vocês acham que seria importante a gente fazer a cobertura do segundo turno também, porque temos algumas capitais ainda para serem definidas. Óbvio que vai ser uma cobertura menor, porque não tem tanta coisa assim para você acompanhar, mas aí comentem se por acaso vale a pena a gente fazer isso para o segundo turno também. Então vamos lá, a gente tem vários números que saíram depois do nosso episódio, justamente trazendo uma visão mais apurada, uma visão mais detalhada, né, do que aconteceu nessa eleição agora. Então a gente teve o maior número de prefeitos reeleitos nessas eleições. Então foi feito aí um levantamento que no total dos 3.006 candidatos que declararam concorrer à reeleição, 2.444 vão ser reconduzidos ao cargo. Então, a cada 10 candidatos que tentaram a reeleição, 8 tiveram êxito, segundo aí o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A gente teve aí um levantamento feito também pela Globo News, onde nos 100 municípios mais beneficiados pelas emendas PIX, o índice de reeleição de prefeitos chegou a 93%, que era também uma outra coisa que estava no radar de muitas pessoas que acompanham política, se as emendas PIX, que irrigaram diversos municípios, teriam efeito, e a princípio, sim, porque dos 58 candidatos, né, a prefeituras que concorriam, aí 54 foram reeleitos nessas cidades que mais receberam emendas PIX. Na quantidade de prefeituras conquistadas, que era uma coisa que a gente comentou na nossa live, né, quem quer sair vencedor, a gente via muito PSD, União Brasil, principalmente ali nas capitais, foi quando a gente cobriu, e aí saiu realmente essa totalização de prefeituras, e também saiu a questão de vereadores, porque a gente teve o MDB na liderança ainda com a maior quantidade de vereadores eleitos no Brasil, foram 8.064, o PP em segundo com 6.914 e o PSD aparecendo ali em terceiro com 6.579 vereadores eleitos. PT tá lá embaixo, gente. Depois vem União Brasil, PL, Republicanos, PSB, e aí só depois que vem o PT com 3.118 vereadores, também teve aí um crescimento. O PDT reduziu, o PSDB reduziu, então assim, a gente teve mais esse número também. Eu vou tentar catar aqui a quantidade de prefeitos, porque não tá aqui na nossa pauta.
pauta. A Câmara Municipal de Curitiba, Ana Raíssa, essa aí você manda especialmente pro Lucas Mota, pede para ele escutar o episódio, elegeu a maior bancada feminina da história. Dos 38 eleitos, 12 são mulheres, Ana Raíssa, e o Lucas ainda veio aqui reclamar de Curitiba. Tudo bem, tem a delegada Tatiana do União Brasil, a Andressa Bianchese do União Brasil, a Indiara Barbosa do Novo, a Mary Martins do Republicanos, a Rafaela Lupion do PSD, Laís Leão do PDT, a Carlice, que eu não sei falar o sobrenome dela, do PL, aí tem a professora Ângela do PSOL, a Amália Tortato do Novo, a Georgia Prat do PT, a Wanda de Assis do PT e a Camila Gonda do PSB. E eu vou seguir aqui, ó. A Câmara de São Paulo elegeu 20 mulheres, 7 a mais do que em 2020. E a cidade, uma cidade na Paraíba, em Marcação, no litoral aí da Paraíba, foi até a Thaís que mandou isso no nosso grupo, teve a única mulher indígena eleita prefeita no Brasil, né? A única, lá em Marcação, na Paraíba. E para resumir isso tudo, 4 em cada 5 mulheres eleitas prefeitas e vereadores no Brasil são de centro e de direita. Nomes de partido de direita representam cerca de 1/3 das escolhas realizadas no pleito do último domingo. Que desgraça, hein? Cara, representatividade sem luta de classes é neoliberalismo. Já dizia a Kollontai que pro trabalhador chicoteado não importa se a mão que o chicoteia é feminina ou masculina. Então, assim, né, não é menos mal você ter uma Rosângela Moro, que, aliás, puxou voto pra seu ninguém. Enfim, me desconcentrei lembrando de Rosângela aqui. Não adianta você ter a maior bancada feminina da história e elas serem de direita e de extrema direita, né? Porque não basta dizer que é de centro. A gente tem hoje em dia muito mais políticos de extrema direita do que devia, né? Que é um total de zero. A tolerância é zero. Então, fica esperto aí, gente. Não basta votar em mulheres. Tem que ser o pacote todo. Inclusive, eu acho que o que a gente pode falar é que, assim, talvez o que a gente pode observar dessa questão toda é que, na verdade, parece que a esquerda andou esquecendo essa coisa de trazer mais mulheres para lugares de destaque dentro dos seus partidos e dentro das eleições. A direita está fazendo o papel delas, está lá, trazendo o feminismo liberal, o poder feminino, não sei o que, estão elegendo as mulheres. Tá certo que a esquerda tem mais dificuldade de eleger pessoas do que a direita, tem muito mais partidos de direita no país. Claro que tudo isso são questões que não podem ser ignoradas, mas se você for parar para ver, nos partidos de esquerda do seu estado, a maioria das pessoas que estão lá concorrendo são mulheres, são pessoas negras ou indígenas, enfim, são pessoas de periferia. Quem são as pessoas que a esquerda está colocando como candidatos, né? Assim, para essas pessoas serem eleitas, elas têm que ter espaço dentro dos partidos. E aí, levando além disso das mulheres, que teve até um fio no Blue Sky, eu não me lembro mais quem foi, eu me lembro que era uma mulher indígena falando sobre os políticos indígenas que foram eleitos em todo o país. E aí ela colocava ao lado os partidos. E a maioria esmagadora eram de partidos de direita. O que, assim, parece uma loucura, porque essas pessoas, esses indígenas, estão buscando dentro da política se justamente são os direitos indígenas, são os direitos dos povos originários, enfim, de demarcação, de preservação e outras questões que sejam importantes para esse grupo, porque os partidos que os elegem são partidos majoritariamente dominados pelo agro. Então é meio esquisito essa coisa, né? Assim, enfim, eu não tenho como saber como é a atividade de cada uma dessas pessoas. Eu vou pressupor que elas estão lá defendendo os interesses dos seus povos. Mas será que elas conseguem ressoar dentro do próprio partido? Enfim, é um negócio assim que não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas, de fato, é o que a gente tem visto. Inclusive, a cidade aqui na Paraíba, a cidade de Marcação, ela fica no litoral norte, que é uma região majoritariamente formada por povos indígenas. Tem outras cidades ali da região que tem muitos indígenas ainda. E em Marcação, toda a Câmara também é formada por indígenas. Então,
a Câmara lá é 100% de indígenas. A única pessoa, assim, que não que não se identifica como indígena é o vice-prefeito, que se identifica como uma pessoa parda. Então, assim, tem essa curiosidade da situação política lá de marcação. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que está na nossa pauta aqui, é que o MST ele conseguiu eleger 133 candidatos nessas eleições. É importante a gente pontuar isso aqui. Foram lançadas ou apoiadas pelo MST 600 candidaturas em 367 municípios, especialmente em cidades pequenas. 269 destes municípios têm menos de 50 mil habitantes, então teve esse resultado aí, o MST, nesse apoio a candidaturas que estejam alinhadas com a pauta do movimento. Eu acho, inclusive... Desculpa. Não, pode falar. Não, que eu ia comentar que eu acho muito importante esse movimento do MST entrar para a política para lutar dentro das instituições pelas pautas que são caras ao movimento, porque não só é um movimento onde eles são muito organizados entre si, mas também para demonstrar que eles também fazem parte da sociedade e que não é só o agro que está lá dentro. Claro que não dá para comparar, né? Competir, não dá. Em quantidade, em poderio econômico, é claro que são duas coisas completamente distintas, mas até para ter essa demonstração de outras possibilidades, porque se você vê assim, se joga essa coisa de que o agro alimenta o Brasil e não sei o que lá, quando muitas dessas coisas não são exatamente realidade. Então, ter acho que esse antagonismo do agro, né, da agroindústria com a agroecologia, digamos assim, né, com duas vertentes diferentes do cultivo da terra sendo disputada dentro da política também. Então, eu acho muito importante esse movimento do MST e eu espero que ele cresça e que se espalhe mesmo. O MBL não se espalha, não se infiltra dentro dos partidos políticos, que o MST também se infiltra em todos os partidos de esquerda que tiverem no país, porque quanto mais, melhor. Outra coisa que eu queria comentar era aqui sobre os vereadores eleitos. Eu achei muito interessante ver, por exemplo, que alguns partidos, como, por exemplo, União Brasil, perdeu algumas cadeiras. Outros cresceram muito, né, como o PL, que cresceu bastante. Parece que o Republicanos, o PL, o PP e o PSD são os partidos da direita e da extrema-direita que estão com mais força nesse momento. O MDB é aquele partido que está sempre lá, né? Desde da ditadura até hoje, o MDB é sempre o mesmo. Ele não está tão forte, pelo que a gente acompanhou na última live, né? Nas capitais, você não tem aquele volume que o MDB tinha, mas pro interior ele continua assim, dando as cartas em muitos lugares. Só para complementar o que eu falei da Câmara de São Paulo, por partido, né, tem aqui o levantamento, o PSOL e o PL elegeram 4 mulheres cada um, União Brasil, 2 mulheres, PT, PSD, PSB, Novo, PP, Podemos e Rede elegeram uma mulher cada um. Eu estava vendo que o PT ficou com a maior bancada, né? Acho que são 7 vereadores do partido, se não estou enganado. Peguei aqui o levantamento por partido de prefeitos eleitos. Então, o PSD assumiu a liderança, teve, até o momento, né, até o fim do primeiro turno, 882 prefeitos eleitos, uma variação entre 2020 e 2024 de 225 prefeitos a mais. O MDB está em segundo com 856, cresceu aí 63 prefeitos. O MDB em 2008 teve 1.190 prefeitos eleitos, cara. Tu vê o tamanho que era o MDB. O PP vem em terceiro com 748, também cresceu, 58 o número de prefeitos. União Brasil vem ali em quarto com 585, também cresceu um pouquinho. O PL aparece ali como quinto partido, com 512 prefeitos, também cresceu bastante. Aí depois vem Republicanos, que mais que dobrou, né, a quantidade de prefeitos, está com 436. Aí em seguida vem PSB com 312, que também cresceu. Aí o PSDB vem na sequência com 273, perdeu 250 prefeitos comparado com 2020. E logo em sequência vem o PT, ou seja, o PT
apesar da queda do PSDB, ainda está atrás dele. Vem com 248 prefeitos, apesar de ter crescido aí 66 entre 2020 e 2024. Lembrando que essa estatística ela não é tão precisa, por quê? Porque nesse meio tempo, entre 2020 e 2024, os prefeitos podem ter mudado de partido, como o PSD ganhou muitos prefeitos que eram do PSDB. Então, às vezes, o prefeito concorre ali à reeleição como o PSD, como é, por exemplo, no caso aqui do Eduardo Paes no Rio, mas em 2020, quando ele foi eleito, ele não era PSD. Então, assim, não é uma conta tão exata falar assim, teve um crescimento de uma eleição para outra, porque no meio do caminho, né, muitos prefeitos mudaram de partido. E o PDT também foi o segundo aí que mais perdeu prefeituras, perdeu 166 prefeituras, aparece agora com 149. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, o PT tinha 635 prefeitos e agora tem 248. Em 2020 foram 182. Então, assim... PDT que em Fortaleza resolveu se manter neutro no segundo turno entre PT e PL, né? Vale a pena ressaltar. Bem lembrado, Thaís. Aí só pra gente rir um pouquinho aqui, gente, das pessoas que não se elegeram nessa eleição. Então a gente teve a Joyce Halsemann, que teve 1.673 votos, que a gente já comentou na live. O Dudu Camargo, aquele ex-apresentador do Republicanos, com 1.324 votos, também não se elegeu. A Tandara do vôlei, uma que se demonstrou reaça aí, se candidatou inclusive pelo PL, também não foi eleita. O ex-marido lá da Ana Hickman também não foi eleita. Zilu Camargo, que eu nem sabia que era candidata, mas também não foi eleita. Marquito também não foi eleito. Léo Áquila, Nise Yamaguchi e Paulo Cogos, né? Também não foi eleito. É sempre bom lembrar, mas como disse Ana naquele dia, né? 11 mil imbecis foram votar, saíram de casa para votar no Paulo Cogos, mas só para a gente ter uma boa perspectiva aí de algumas figuras que não conseguiram se eleger. E tem uma outra observação nessa matéria, é que dos 963 candidatos deferidos pela Justiça Eleitoral, 3 tiveram só um voto. Caramba. Eu vi também nem a família. Diga aí. Nem a família, cara. Quantos votos vocês acham que vocês teriam se vocês fossem candidatos? Ai, rapaz, aí é complicado, hein? Eu acho não sei a menor minha ideia. mãe ia votar em mim. Acho que uns 5 eu conseguia. Bota fé que 10 dá. Pô, então eu tô ousada. Eu ia chutar uns 50, pelo menos. Porra. Mas você é popular aí, pô. Pô, você é dona do carnaval. Pô. Não, exatamente. Mas você podia usar isso, ninguém ia saber. Thaisinha das Muriçocas. Olha aí, hein? Já tem o nome, cara, na urna já. Nome. Eu tava vendo também a lista dos ex-BBBs, né? Que parece que nenhum deles também conseguiu se eleger. O máximo que chegou perto foi o Adriles. O Adriles que acho que virou suplente, né? Mas de todos os outros nenhum se elegeu. Bom, ainda aqui na nossa pauta, falando de eleições, nós temos algumas falas de pessoas ligadas ao PT sobre essa questão aí do desempenho do PT nas eleições que a gente acabou de comentar. O Lula disse que é preciso rediscutir o papel eleitoral do PT. Então eu vou ler as aspas aqui do Lula. Ó. Temos que rediscutir o papel do PT. Hoje, 80% dos prefeitos foram eleitos em 5 estados, todos do Nordeste. Tivemos boa participação no Rio Grande do Sul e em Minas. Ganhamos as que já governamos, Contagem, Juiz de Fora, mas não fomos bem em São Paulo. Perdemos São Bernardo do Campo, Santo André. Perdemos, inclusive, Araraquara, onde tínhamos certeza que íamos ganhar. Estamos no segundo turno em Mauá e Diadema. Em Teresina, todo mundo dava como certa a eleição do candidato do PT e não aconteceu. Então, o Lula aí tentando fazer essa autocrítica, mas será que é finalmente a autocrítica do PT vindo aí? Veio aí. Tão cobrada? Veio aí a igrejinha da autocrítica, até que enfim. Cara. Ó, o Genuíno comentou, temos que reconstruir a ideia da esperança, a ideia do futuro, diz Genuíno sobre o papel da esquerda nas eleições. Eu achei muito bonito isso. Acho que foi você que mandou, né? Eu não comentei lá no grupo, mas eu li. Uhum. E eu acho que o Genuíno está certíssimo. Porque o papel da esquerda é apontar para a utopia mesmo. Sabe aquela ideia de você caminhar para um horizonte? E a gente foi deixando de fazer isso e foi ficando cada vez mais pragmático, mas não no sentido bom. A gente foi ficando cada vez mais conciliador, melhor falando. Mais bundão, né? Cada vez mais bundão, né?
Porque a direita está cada vez mais radicalizada e a esquerda, que toma o nome de radical, não está pegando para si a radicalidade. Então, até a década de 80, a gente falava em reforma agrária, a gente falava em casa para todos, a gente falava em várias pautas que hoje em dia voltaram a ser revolucionárias e são até reformistas algumas. Não, Lembrando e às vezes que no início a do gente... século... Sim. Não, só para dizer que às vezes a esquerda não defende pautas históricas e aí quando vê a direita está defendendo. Eu vi candidato à prefeitura de direita aqui falando em passe livre, saca? Sim, exatamente. E aí a gente pega que no início do século passado, o movimento grevista, principalmente puxado pelos anarquistas, conseguiu diminuir a jornada de trabalho de 100 e tantas horas, 7 dias na semana, para 6. De 80 horas para 40. Hoje em dia, se a gente fala em acabar com a escala 6x1, mas espera aí, porque senão o empresário vai ficar... Porra, sabe? A gente já conseguiu, a gente já foi mais sonhador, a gente já foi mais revolucionário. E agora fica nessa de, não, vamos conciliar, vamos ser bundão aqui. Então, hoje em dia, a gente que se diz progressista, a gente não conseguiria reduzir uma carga horária de 80 horas para 40 durante a semana, igual a gente já fez. Ninguém pediu, vamos reduzir 1 hora de cada vez. Não, a gente pediu metade e a gente conseguiu. E agora a gente não conseguiria. Se dependesse do nosso progressismo hoje em dia, a gente não teria bibliotecas. Eu falo isso direto lá no Suposta Leitura, que a ideia da biblioteca, que é uma coisa que sempre existiu, que é tão antiga quanto... É mais antiga do que o livro, a biblioteca. A gente não tinha livros e já tinha biblioteca. É livro da forma, né, que a gente entende que Gutenberg inventou, a prensa e bababá. A gente pensa nessa ideia que é um lugar, muitas vezes financiado pelo governo, em que você não paga para estar. E você pode estar lá, você pode estar fazendo nada, você pode estar lendo, você pode estar estudando, você pode pegar livros de graça e você devolve. Pensa alguém propondo uma ideia dessa hoje em dia. A gente não ia conseguir, porque a gente já foi mais sonhador. O genuíno está certo. O papel histórico, entre os papéis históricos da esquerda, sonhar é um deles. A gente fica apontando sempre, né, indo para um lado muito pragmático, aí a gente cai em conciliação, frente ampla e não sei o quê. E a gente não sai disso, e quando a gente tenta sair, vem o que está sendo chamado de esquerda ibis e desanima, sabe? É assim, a direita tá puta porque o Boulos foi pro segundo turno em São Paulo. A esquerda tá assim, né, ele foi, mas não vai ganhar. Porra, se alegrem, sabe? Comemorem. Isso começou com aquela porra de esquerda cirandeira que a própria esquerda inventou e ficou botando pecha de esquerda cirandeira nos outros. E aí vocês nunca mais dançaram, porque aí ser de esquerda agora é ser muito sério, é ser muito pragmático. Nunca fui. Agora que vocês inventaram isso, sabe? É uma revolução onde não se dança, não existe essa revolução. Não existe uma revolução em que eu não possa pedir o mínimo, e a gente está pedindo o mínimo, sabe? Não tem nada que alegra mais o meu coração do que alguém falando em fim de semana de 3 dias, eu juro para vocês. E quando a gente fala em aposentar, ainda tem que ouvir um veja bem. Não, eu quero me aposentar, e eu quero me aposentar cedo. Não quero me aposentar velha, eu quero me aposentar cedo, sabe? É isso, é essa capacidade de sonhar, essa capacidade de querer mais, essa capacidade de mover a alegria. A gente fica movendo só, sabe? Uma coisa meio patológica de, né? Poxa, que pena que o Boulos não vai ganhar. Porra, a gente foi pro segundo turno. Também não tô falando que pra gente ser bobo da corte e comemorar qualquer coisa. Eu tô falando de sonhar, que é isso que o Genuíno falou. A gente precisa. Se eu falava de reforma agrária com Jango antes da ditadura no Brasil, por que eu não posso falar de reforma agrária agora? Que a gente já avançou, pouco mais avançou. Se eu falava de liberação feminina quando mulher não podia nem usar calça, por que agora eu não posso falar mais? A gente se deu por vencido. Não tem, assim, uma gota de alegria em debates de esquerda. E quando tem, a própria esquerda vem, lá, ciranda. Lá, porque é todo mundo muito intelectual, né? Todos vocês, todos muito intelectuais. Então, é isso, é movimentar esse lado, assim, a última vez que eu vi isso foi quando Lula ganhou, na rua. Que a rua
explodiu de alegria, de música, de gente chorando, de glitter, que virou um carnaval. E isso tem que ser mais frequente. E isso tem que ser, inclusive, em momentos em que a gente não ganhou nada. Porque a gente tem que estar ocupando a rua, a gente tem que estar... Toda ocupação de rua sempre tem o pessoal dos instrumentos, o pessoal que puxa os cantos, o pessoal... E tem que ter. Parem de puxar as coisas para baixo. Porque senão a gente vai ficar batendo cabeça nessa política institucional que a gente está vendo o que é. É fogo, apagar fogo atrás de apagar fogo. A gente quase morre para eleger o Lula e desde então a gente não teve um minuto cego. Porque a gente não vai ter. A política institucional não vai nos dar sossego. Só que se a gente estiver cansado, a gente também não vai para lugar nenhum. Cansado de alma, sabe? De estar sempre esgotado, de estar sempre adoecido. Os militantes estão muito adoecidos. Os produtores de conteúdo de esquerda estão muito adoecidos, porque é só paulada, é só murro em ponta de faca. O genuíno tá certo. Tem que ouvir mais essas coisas, assim, sabe? E não desanimar, porque é pesado. Olha o que a gente passou com o governo Bolsonaro, o que a gente passou com o governo Bolsonaro no meio da pandemia, com a onda de extrema-direita no mundo inteiro. Meu Deus, assim, é muito desanimador. Então, se a gente também não parar para pensar assim, o que significa ser de esquerda? É só não ser de direita? Não é só. Não é só um decalque. Ser de direita é X, ser de esquerda é Y. A gente quer um outro mundo. Então a gente tem que voltar a pensar nesse outro mundo. É outro completamente. Não é um mundo que a esquerda quer vermelho e a direita quer azul. É um mundo em que existe uma cor que não tem nome agora. Mas assim, vamos pensar. Vamos botar a cabeça aí pra pensar, porque senão a gente vai ficar mais 100 anos nessa aqui. Aí elege o Lula. Aí vai ter que ficar o Lula aí pra sempre, porque a gente não consegue pensar em outras alternativas. E aí o podcast, quando bota paródia na abertura, é criticado também. Criticado? Não pode cantar, não pode fazer... é porque eu pulo a paródia. Pulo a paródia porque você é triste. É verdade. Mas e assim, você comentou a escala 6x1, que é uma pauta foda, é uma pauta incrível, importantíssima. Todo mundo que trabalhou 6 dias na semana sabe que é impossível você viver desse jeito, sabe? Assim, o dia que você trabalha 6 dias na semana e no 7º dia você vai fazer feira, você vai arrumar a casa, você vai cozinhar a sua marmita, você não tem tempo pra estar com sua família, pra descansar, pra coçar a bunda deitada na cama, pra assistir uma televisão, sabe? É como se o ser humano só vivesse pra trabalhar. E não são só as 8 horas por dia tradicionais, né? Uma pessoa, geralmente, é a galera que se fode passando horas no transporte público. Então, dependendo da cidade de onde a pessoa trabalhar, é 2 horas antes para chegar, 2 horas depois para voltar. Então, assim, e se você vê, assim, quem foi da esquerda que abraçou essa pauta da escala 6x1? Quem eu vi, de fato, falando sobre isso e abraçando e divulgando, foi a Erika Hilton. Só. Político com cargo. Claro que pode ter tido mais gente que eu não vi. A Erika Hilton tem uma divulgação e ela tem um alcance maior do que muitos outros políticos, mas uma coisa dessa era para a esquerda inteira estar em peso, apoiando, e não teve isso. E aí, isso também está um pouco ligado ao meu próximo comentário, que Lula falou que precisa rediscutir, né, qual foi a expressão que ele disse? Rediscutir papel eleitoral do PT, e precisa mesmo, Lula, porque o PT está cheirando a mofo. O PT não está se renovando. Quem é a juventude do que tem espaço dentro do PT? E a partir disso, o PSOL tem conseguido crescer muito. Só que não é em qualquer lugar que o pessoal consegue vencer a cláusula de barreira. Eu aqui na Paraíba, eu desisti de votar no PSOL pro Legislativo, porque infelizmente eu ia acabar perdendo meu voto, e eu não quero mais perder voto, porque aqui em João Pessoa a Câmara é muito conservadora. Então, assim, qualquer pessoa que a gente coloque lá dentro já é uma vitória muito grande. Curitiba, que é considerada conservadora,
teve aí não sei quantas mulheres. João Pessoa só tem 2 mulheres e olhe porque aumentou, porque da outra vez só tinha uma. Eu espero realmente que se repense, que se abra espaço para que realmente os movimentos dentro dos partidos de esquerda tenham um espaço para poder crescer, porque os caciques dos partidos não querem que novas lideranças surjam, porque elas vão ameaçar a hegemonia deles dentro dos partidos. Então essa disputa tem que acontecer e eu acho que o PT é sim o principal partido que tem que fazer isso, sim. Concordo com vocês, com certeza. Mas enquanto isso, Thaís, com essa sua cobrança precisa em relação ao PT, tem a notícia aqui, né, que o PT estaria traçando estratégias para o segundo turno e decidindo que pode apoiar candidatos fora da base do governo Lula, desde que não ataquem o governo, segundo informação aqui da Glaze. Então, assim, exatamente o contrário do que a Thaís pediu pro PT. E outra, né? Qual é a base do governo? Se a gente tá dando ministério na mão dessas porra e eles não estão votando com a gente, aí não, porra, vamos então. Quem é o PL? É o PSDB? Ah, não, o PSDB não existe mais. E aí a gente teve uma entrevista do João Campos aqui pro Jornal o Globo, onde ele disse que a esquerda precisa se aproximar das pessoas e ter menos teses políticas, que acho que vai na linha um pouco do que a gente comentou aqui, e aí tem que ficar ouvindo, né, João Campos tendo que falar sobre quais são os caminhos que a esquerda tem que seguir, mas vai fazer o quê? De certa forma, ele não tá errado, né, do que ele tá falando. Então, chegou ontem, tá querendo dar ordem, né? E o pior que... E o pior é que ele tá assim. Tá certo, exatamente. Ai, vocês viram um áudio que rolou depois das eleições, que era como se fosse a Tabata mandando uma mensagem pro João Campos, chorando assim, dizendo, ai, eu faço tudo errado, nada dá certo na minha vida. Não vi, não. Sério, eu não aguento mais ver, que ódio. Tudo que eu faço dá merda, eu não sei mais o que eu faço. Não ouvindo porra nenhuma! Tô na festa! Ó, a gente teve aqui rapidinho na Datafolha já sobre o segundo turno em São Paulo, onde o Nunes aparece com 55% e o Boulos com 33%. E a rejeição do Boulos foi a 58% nessa pesquisa. E também nessa pesquisa parece que 84% dos eleitores do Marçal declararam voto no Nunes e 50% dos eleitores da Tabata declararam voto no Boulos. Vamos ver como é que vai ser esse andamento do segundo turno. O Nunes já está falando que não vai em todos os debates, que é muito debate, é inviável isso. E como o segundo turno também é mais curto, né, a gente não vai ter tanto espaço para tantas pesquisas. A gente teve também o Malafaia chamando o Bolsonaro de covarde e omisso. Vocês viram isso? Eu dei muitas risadas com o Malafaia putaço chamando o Bolsonaro com todas as letras de covarde e omisso. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. E no fim das contas a gente sabe que o Malafaia tá puto porque o Marçal consegue atingir uma boa parte aí do público evangélico e ele tenha medo de perder parte da influência que ele tem, principalmente em relação ao Bolsonaro, né? Porque dificilmente o Malafaia vai ter influência em cima do Marçal e em cima do Bolsonaro ele tem. Inclusive o Bolsonaro foi chamado de covarde e omisso e eu não vi ele rebater o Malafaia em nenhum momento, né? Então acho que só corrobora o que o Malafaia disse. Inclusive o Malafaia disse
disse que enviou mais de 30 mensagens, abre aspas, duríssimas, fecha aspas, para ele. E diz que o ex-presidente só não teria respondido porque recebeu o apoio dele em momentos cruciais da vida, como no dia em que, perto de ser preso, chorou por 5 minutos ao telefone sem parar. Mas pense num macho pra chorar, viu? Esse é o macho alfa de vocês. Pense, olha, esse cara chora mais do que eu, e olha que eu sou chorona, viu? Mas Não, e que delícia saber que ele ligou pro Malafaia pra ficar chorando no ouvido do Malafaia e ainda tomando esporro ao mesmo tempo. Bom demais, cara. Porra, bom demais. Aí tem os trechos da entrevista. Decepções. Nicolas, um garoto bom, teve uma atitude de politiqueiro velho. Bolsonaro nas eleições. Que porcaria de líder é esse? Na linha com o ex-presidente. Ele chorou por 5 minutos comigo no telefone. Farsa. Essa é boa. Marçal conhece a linguagem evangélica e é um manipulador de alto grau. Parece que um reconhece ao outro, né? Enfim, aí tem as outras que não tem graça. Bom, é isso. Então, fechamos aqui essa parte do episódio. Falamos bastante hoje, principalmente coisas fora da pauta. E agora, agora, Ana Raíssa, eu vou chamar o seu momento, que é o Momento Ana Raíssa Marília Gabriela. Ai, meu Deus, deixa eu sentar direito. Ana, não sei se você escutou o último episódio, mas eu botei uma vinheta pro seu momento. Você é a única que tem vinheta. Tem uma vinhetinha antes, ali tem uma vírgula sonora. Como Eita. assim? Olha o ciúme, olha o ciúme. Lógico. Tem uma vírgula sonora aqui pra chamar o momento. Qual que é? Não cheguei nessa parte ainda, porque eu escuto no carro, aí é uma semana escutando. Mas, Ana, aqui, ó, além da vírgula sonora, acho que hoje eu vou sugerir a gente botar isso aqui, ó, durante o momento. Então, Ana, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui as notícias, né? O título das notícias, e você vai poder fazer o seu comentário aqui no momento Ana Marília Gabriela, que os ouvintes pediram para continuar, então vamos lá. O bom é que se eu ficar quieto, ó, fica a musiquinha. Então vamos lá, Ana. Mulher enganou o exército em Mato Grosso do Sul e recebeu 3,7 milhões de pensão em 33 anos. Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza apresentou documentos falsos para se passar por filha de um tio-avô ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira e recebeu pensão após a morte dele. Todo dia sai na rua um esperto e um otário, e às vezes o otário é o exército. Próxima aqui, ó. Plataforma indica que 88% do plano de governo de Cristina Gramel foi gerado por inteligência artificial. 88%? Já é mais que a do Bolsonaro, né? Que era 0% de inteligência. Pelo menos tem uma inteligência ali, né? Tem algum tipo de inteligência A. Olha aqui, ó. Quase 50 mil pessoas anularam escolha para prefeito digitando 13 do PT, votos com os quais Boulos superaria Nunes. Galera. Porra. A última, Ana. TSE confirma vitória de Pezão na disputa pela prefeitura de Piraí. O que vocês queriam? Que mais crimes ele precisa cometer para vocês não votarem nele? É Rio de Janeiro, né, Ana? Então é complicado. E ficou sob júdice e depois liberaram, né? Pois é. Ele ganhou a eleição sob júdice e depois o TSE liberou. Então vamos aqui, ó, diminuindo a música. Pronto. Então encerramos aqui o nosso momento Ana Raíssa Marília Gabriela. Tá ficando difícil ser com uma palavra rápido. Só, hein? As respostas têm que ser uma frase agora. O Brasil não deixa a gente ser muito... tá bom. Sucinto. Exatamente. Agora, Thaís, antes da gente ir para as cartinhas da Xuxa, temos aniversariante da semana aqui, né, Thaís? Porque Ana Raíssa fez aniversário essa semana e no dia que a gente está gravando também, Ait Ferrer
está fazendo aniversário. Então, quando tem aniversário da bancada, o que tem aqui no Midcast? Parabéns descoordenado. Então vamos lá, Ana, canta pra você também Pra e mim pra também. Adi. Então, em 3, 2, 1... Parabéns pra Parabéns. Diana. Parabéns nessa data querida. Tá, parabéns na curva da amizade. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns. É pique, Parabéns, é pique. parabéns, parabéns. Ah, É Pix, é Pix. É big. Cara, a gente tem que incluir o Ai. Epix nos aniversários. Muitos anos de vida, Ana Raíssa. Obrigada. É Pix, cara, que baita ideia, hein? Baita ideia, Ana Raíssa. Começar, é Pix, é Pix, é Pix. É Pix, é Pix, é Pix, é Pix, é Pix. Minha chave, é podcast, é arroba. Se você não fez o Pix lá naquela hora, agora é o momento. Ai, A outra chance aí. vamos lá, Thaís, comentários. Vamos ver se a internet, deixa minha internet, tá horrível aqui hoje, gente. Então, vamos começar com o episódio 33, antes da nossa live, já que a gente não leu os comentários. Vera Lúcia disse que o novo quadro Ana Marília Gabriela deixou um gosto de quero mais nas falas. Ah, então tá funcionando. Grace disse que Ana Raíssa é vizinha dela e já visualizou na cabeça dela toda a cena do Xandão chegando no carro oficial e descendo, só de capa, e o zelador atônito nos pilotis barrando a entrada dele no bloco. Ai, pior que fica fácil de imaginar mesmo. Nia McLear falou que começou a ouvir sobre o karaokê e já pensou. Em dezembro, a Thaís estará em São Paulo e tem um monte de karaokês na Liberdade. Inclusive, a paródia desse episódio está maravilhosa. E Ana Raíssa, perfeita, comentando o discurso do Lula, como sempre. É isso aí, começo de dezembro, eu tô aí em São Paulo. Quem sabe não rola aí uma edição especial do Midq com os ouvintes. Daqui pra lá dá pra eu dar uma atualizada na playlist. Daniel Eberhardt disse que, ouvindo o episódio na parte que o Vitor explica que não é eleitor da Tabata, apesar dos elogios à fúria dela, depois daquele debate semana passada, não nos esqueçamos que todos votamos em Geraldo Alckmin em 2022. Não, Daniel, votamos apesar de Geraldo Alckmin. Olha lá, homem. Não se comprometa. Marina Fonseca falou que foi pro trabalho cantando Tchê 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 Tchê, Cássio me liga. Vai ser o dia com isso na cabeça. Mais uma paródia excelente. Achou perfeita a comparação que eu fiz do Nivaldo com um lobisomem de filme trash. Aquela barba é feia demais. Perfeito comentário da Thaís. Lobisomem em Miami. Bruno FPT falou que muito triste olhar para as bets como algo inevitável, sendo que até o golpe isso nem existia no país. Maldito vampiro dos infernos que liberou essas merdas. Pronto, então esses são os comentários do episódio 33. Vamos agora para os comentários da nossa live. Rafael Lobate falou que também estaria só o Lucas Mota no lugar dele. Lele Riso disse que esse episódio é obrigatório para quem quer entender por que a esquerda está se afundando a cada eleição. A Bia faz análises precisas e às vezes assustadoras. Alex Damião falou que está ouvindo e amando a Paola Fupistola. O VG Souza, que não é o nosso Vitor Souza, VG Souza com Z, falou que domingo ele estava tão tranquilo com a eleição do Dudu Paz que se deu ao luxo de se desligar de tudo no final da tarde e ficou igual aos torcedores da placa Carioca Educado. Nossa, mas o Carioca, ele escolheu ser feliz mesmo, né? Caramba! Aprendeu, né? Depois de Witzel, aprendeu com os próprios erros. Aí ele também perguntou, a live foi liberada para todos no YouTube, se foi perder. Foi liberada e tá lá disponível, se quiser assistir ainda. Mas, como você já escutou o episódio, talvez você não queira assistir de novo, mas está lá para quem quiser ver. A Pet Sitter Natal falou, eu tava quase o Marçal na ambulância.
só que o meu é verdade. Vou ler os últimos do Spotify. Amanda disse que chegou num episódio muito triste com a cidade dela, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e saiu completamente deprimida com praticamente o Brasil inteiro, com doses de caos e desespero. Apesar dos resultados, a live foi muito boa, a bancada muito maravilhosa. Seguimos. A desesperança desmobiliza e não podemos deixar que isso aconteça. É isso aí, Amanda. Se você gostou, escutou esse episódio, você deve ter gostado dos comentários de Ana Raíssa. F. Luiz 77 disse, excelente bancada e fantástico episódio. M. da Rochella falou, não entendi por que Rodrigo Amorim, com candidatura impugnada, participou do debate da Globo, mas fiquei feliz que meu candidato a vereador, Leonel de Esquerda, foi eleito. Ele foi quem tomou um chute na cara do Rodrigo Amorim. Chupa, Amorim, tomou uma cadeirada da lei do retorno. E, por fim, Luciana Borges falou que Ana Raíssa foi tão perfeita no comentário dela sobre a conivência da imprensa com candidatos de direita. Não importa o quão podre eles sejam, eu tive que parar o treino na academia e aplaudir. Parabéns pelo episódio, pessoal. É isso, terminamos. Excelente, excelente. Beleza. Deixa eu mencionar os apoiadores aqui da categoria Cartinhas da Xuxa lá no Apoia-se, antes que eu fique maluco com esse delay da minha internet. Então, temos aqui Eduardo Vasconcelos, Liliane do Espírito Santo, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eslam Pimenta, Cadidia Albuquerque, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Ricardo Jaloto, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes e Daniel Ribeiro. Ana e Thaís, leiam as próximas categorias, por favor. No Pix teve João Enomoto, Márcio Luiz, Peter Santos, Cristine Medeiros, Bruno Felipe Teixeira, Wagner Pinho, Leonardo Gandolfi e Ângela Mogadouro. E no Apoia-se na categoria Beijo da Lhama, teve Pablo Cardoso, Jorge Leonan, Camila Neiva, Laísa de Moraes e Reni Barcelos. Fechamos então aqui, gente. Muito obrigado, ouvinte, que nos acompanhou por este episódio. Obrigado aí, Reni e Laís, que nos acompanharam até 11h58 da noite de uma sexta-feira. Muitíssimo obrigado mesmo. Este podcast foi apresentado por Victor Souza, Ana Raíssa e Thaís Kisuki. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são Midcast lá no Blue Sky e @podcastmid no Instagram. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima semana e tchau, tchau. Tchau. Sayonara. Ai, meu Deus do céu, que delay maldito. Ai, pobre Vitor. Você se saiu bem, Vitor. Quase Apesar não deu pra notar. Cara, depois eu vou assistir no YouTube. Nossa, Travou. agora ele travou. Ih, foi só Meu falar que ia Deus. ver no YouTube. Ia ver no YouTube. Pã. Deem tchau aí pra edição, por favor. Eu não sei mais em que momento do tempo eu tô aqui. Tchau. E o avanço na CCJ, gente? Algum comentário? Ah, Ô, dane-se, vamos seguir com a pauta vamos falar aí. de política. Vamos falar de políticos. Ninguém quer saber de política. Foda-se a CCJ. O que a gente faz? O que a gente pode fazer contra essa CCJ aí? Chama o Glauber pra chutar a bunda da Detone. É o jeito. Esse tá sendo o episódio, assim, mais sem rumo da pauta, cara. Maravilhoso. Tá difícil, né? E o pior é que, tipo, a pauta quilométrica parece uma carta de fandom. Quer dizer, A gente aqui viaja, toda hora voltando pro começo. que pimenta, farofa.